à rede Jovem Pan, à Rádio Jovem Pan, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse estar tranquilo, porque ele não deve nada, foi o que ele disse. E falou que não tomou vacina e disse ainda que a inclusão do nome de um deputado federal é justamente, nesse indiciamento, é justamente para deixar com que o inquérito fique nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Disse ele, abre aspas, todo mundo sabe que eu não tomei vacina. Incluir um deputado é manter o caso o tempo inteiro no Supremo. Foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro à Jovem Pan nesta manhã, dizendo que a investigação é seletiva. A gente está em contato já com o jurista, nosso colunista aqui do UOL, professor Walter Mairovich, para nos ajudar a entender a respeito desse indiciamento, o que esse indiciamento significa, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, qual é o papel da PGR, que deve receber isso das mãos de Alexandre de Moraes. Olá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiola. Bom dia para você, para o Josias, para o Sakamoto e para todos. O Fabiola, são vários passos. O primeiro, o indiciamento, tá? Que o termo indiciamento vem de um termo latino, vem do latim, que é o índice. E tem a palavra italiana indice, que significa o que indica, o que aponta. E, portanto, o índice em italiano nada mais é do que o dedo que indica, o dedo indicador. Quando se faz um indiciamento, é que existem elementos com suficiência sobre uma autoria criminosa e prova da existência de um crime. Aí se dá um ato importantíssimo no inquérito, um ato formal do que? De imputação. Até o indiciamento, todos eram investigados. A partir do indiciamento, aqueles que são indicados passam a ser os imputados. Existe imputação formal. Basta olhar ali e falar: olha, você está indiciado nisso, nisso, em tais e tais fatos. E o Aguirre separou e você mostrou até a relação para a gente, Fabiola. Então, isto é um indiciamento. E qual é a importância dessa formalidade? É que, a partir daí, aqueles que se acham injustiçados, que não existe justa causa, que tudo é armação, eles podem se socorrer de um remédio que está na Constituição e é tão importante que leva o nome de remídio heróico, que é o habeas corpus. O habeas corpus pode ter por finalidade trancar um inquérito, ou seja, por fim ao inquérito, por não existir, por exemplo, a justa causa. Então, esse é o contexto. Para que o inquérito serve? Vai para o Ministério Público, no caso, para o Procurador-Geral da República. Ele poderá pedir a volta à polícia do inquérito para novas diligências. Ele pode achar que aquilo é suficiente para ele ter uma opinião sobre crimes, apresentar uma ação penal que tem o nome de denúncia e denunciar. Pode pedir tantas outras coisas, como, por exemplo, até a imposição de medidas cautelares acautelatórias. Então, colocado isso, a gente tem que olhar várias outras coisas agora, tendo em vista, atenção, o esperneio do Bolsonaro. O Bolsonaro já começa é, com aquele seu jogo de cena e com aquelas e quando ele usa esse expediente de se vitimizar, ocorre quase sempre, eu diria 99,9% nesses casos, ou seja, ele dá um tiro no próprio pé. Veja, fala, todo mundo sabe que eu não tomei vacina. Todo mundo sabe, evidentemente, e que ele disse isso. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é autorizar a fazer, ter um interesse. No caso, está sendo apurado que ele tinha um interesse, ele precisa desse documento, tanto é que a filha dele teve esse documento falso, ideologicamente falso, e usou. Outro tiro no pé. Bolsonaro, a partir do momento que diz
Eu não tomei vacina. Todo mundo sabe. Ora, então, aquilo que existe lá, ele está confessando que é uma falsidade ideológica. Então, só resta saber se ele mandou ou não o coronel, o tenente-coronel, O Cid mesmo, Mauro fazer a Cid. exceção, Interessante Mauro esse Cid ponto, fazer a exceção. professor Mairovich, porque aí a gente tem esse discurso, né? Bolsonaro diz que não tomou vacina, ele repete isso a todo momento, mas ele não fala que não mandou falsificar o comprovante de vacinação, né? Na fala dele, ele fala: eu não tomei a Isso. vacina. Todo mundo sabe que eu não tomei a vacina. Mauro Cid diz em depoimento, que até o Aguirre trouxe aqui os detalhes pra gente, em depoimento, que a ordem veio de Bolsonaro, né? Nesse caso, é isso que configura a falsidade ideológica, professor Mairovich? Sim, exatamente isso. Não está interessando nada. Isso é pura jornalista. Eu não tomei vacina e todo mundo sabe. E daí? Não é isso que está em jogo, como você lembra, Fabiola, não é isso. O que está em jogo é o mandar inserir o quê? Um elemento, uma informação falsa, ideologicamente, quer dizer, de essência falsa. É isso que está em jogo. Então, ele pega para tumultuar e para se vitimizar, ele diz: ah, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Agora, ele mandou inserir, ele tinha interesse nisso. Para que foi inserido? O nome dele, que ele tomou vacina. Para quê? Qual era o objetivo? Evidentemente que a polícia apurou e tem a delação premiada que diz que, olha, ele tinha interesse sim, foi ele que mandou. O professor Mairovich, outra dúvida que fica, até o Aguirre Talento nos trouxe aqui, não se sabe se ele chegou a utilizar a carteira de vacinação falsa, né, para entrar nos Estados Unidos. Né? Tanto é que, quando a gente vai para a lista, vamos colocar aqui de novo a lista dos crimes cometidos. No nome de Bolsonaro aparece o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que é de entrar no sistema do Ministério da Saúde e colocar como se ele fosse vacinado para emitir o certificado de vacinação contra a Covid, já que naquela época era obrigatório apresentar esse certificado para entrar em alguns países, né? E tudo mais. Não aparece aqui para ele o crime de falsidade ideológica de documento público, não aparece o indiciamento de Bolsonaro nesse crime, e aparece de associação criminosa, e também não aparece o uso de documento falso. Explica pra gente um pouco, professor Mairovich, quais são as penas que Bolsonaro pode receber por esses dois crimes que ele está apontado aqui. Inserção de dados falsos em sistema de informações e de associação criminosa. É importante fazer esse tipo de distinção. Uma coisa é o crime, os crimes de falso material e de falso ideológico. Estão tipificados no Código Penal. Outra coisa, então, a lei penal diz: uma coisa é o conteúdo falso, o documento falso, o conteúdo ideologicamente falso ou o documento materialmente falso. Isso é um crime. Outra coisa, outro crime é você usar esse documento. Ora, ainda não existe uma comprovação que ele usou, mas existem indicativos, e aí caberá ao Ministério Público verificar, porque o que a polícia coloca é uma imputação. Isso não limita a atuação do Ministério Público. Podem aparecer documentos, e veja, eu ressaltei bem, ele fala, todo mundo sabe, tomo vacina. Sim, esse é um ponto que ele fala. Agora, a partir do momento que ele manda inserir em dados, isso ocorreu no Parque Peruche, um bairro de São Paulo, inserir dados falsos, ou seja, ele não tomou, mas ele diz que tomou e manda inserir que tomou. Então, aí o Ministério Público vai, evidentemente, denunciar por falso, ou falso documental, ou falso ideológico.